Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nessa série de vídeos que eu vou postar, quero explorar um pouco mais sobre alguns vilões que nessa longa carreira de combatente aos foras da lei, Tex Willer e seus amigos já enfrentaram. E o personagem que eu vou falar no vídeo de hoje é um chefe indígena sem nenhuma honra. Esse chefe renegado nem pensa duas vezes em se aliar a assassinos e assaltantes de banco se ele obtiver alguma vantagem com isso. Vale muito a pena falar um pouco mais sobre ele. Sem demora, eu te convido a se juntar comigo nessa cavalgada pelo universo de Tex e conhecer um pouco mais sobre esse vilão desprezível. E no final do vídeo tem uma novidade para quem assistir até o fim. E sem demora, vamos para a história. Bisonte Negro é o grande chefe indígena dos Utes, que vivem no Colorado. Mas podemos destacar que ele não é um chefe honrado, valoroso e sábio. Ele é alguém sem honra e sem valor, que não pensa duas vezes em ter como aliados assassinos, bandidos e todo tipo de gente da pior estirpe. É muito provável que Bisonte Negro já tenha assinado algum acordo de paz com os brancos. E com isso ele fica impossibilitado de atacar as fazendas e os ranchos dos homens brancos, pois ele sofreria represálias por parte do governo. Mas isso não impede ele de prejudicar os fazendeiros, os rancheiros e os pioneiros. Para burlar o acordo, ele se aliou a Deadman Dick, um bandido pior que ele, que tem em seu currículo crimes que vão de assassinatos, assaltos a bancos e massacres. E por causa dessa aliança maldita, Deadman Dick tem passe livre para cometer todos os tipos de crimes nos territórios dos Utes. Mas a aliança tem o seu preço. Deadman Dick tem que enviar parte de todo o roubo como tributo para Bisonte Negro. E o tributo pago pode variar entre uísque, armas, víveres e escravos. Deadman Dick tem em seu bando um índio renegado chamado Blackbird, que pertencia à tribo de Bisonte Negro. E ele é o elo da aliança entre Deadman Dick e Bisonte Negro, pois ele, juntamente de outro bandido chamado Scorpion, são os responsáveis por levar o tributo até a aldeia de Bisonte Negro. Por se tratar de território indígena, o governo fecha os olhos para todos os crimes de Deadman Dick e seu bando, pois o governo não quer irritar os índios e provocar uma guerra. E com isso, as caravanas de pioneiros pagam o preço daquela aliança maldita. Preço esse em sangue. Mas Tex, que descende de uma família de pioneiros, resolveu tomar as dores dos pioneiros e decidiu destruir aquela aliança entre Bisonte Negro e Deadman Dick. Após assaltar e massacrar uma pobre caravana, como de costume, Deadman Dick separa parte da pilhagem e manda Blackbird e Scorpion levar essa parte para Bisonte Negro. E sem demora, os bandidos partem com a parte do saque para a aldeia de Bisonte Negro, sem imaginar que Tex e Kit já estão seguindo o bando e esperando o melhor momento para atacar e resgatar os reféns. E ao chegar na aldeia e entregar parte do saque que pertencia a Bisonte Negro, o grande chefe manda fazer uma festa para comemorar. Então toda a tribo começa a comer e a beber para celebrar os tributos enviados. E no meio da festa, Blackbird dá a Bisonte Negro 2 escravos, um jovem e uma moça. E ainda sugere que ele faça da jovem moça uma de suas esposas. E nesse momento, o jovem Mark junta forças e ataca a Blackbird. Vendo que um de seus convidados foi desonrado em sua festa,
Bisonte Negro ordena que Blackbird coloque Mark no porte da tortura para torturá-lo. Blackbird obedece o grande chefe e, sem perder tempo, ele começa a torturar o garoto. Os gritos de Mark são ouvidos em toda a tribo. Ele grita em seu desespero, enquanto o punhal de Blackbird abre talhos em seu peito e bebe o seu sangue. E diante da tortura de Blackbird, o jovem perde a fé de sair vivo daquele inferno. Mas neste momento, Tex surge na aldeia de posse de seu revólver. Ele dispara para cima e ordena que ninguém toque no garoto, pois ele está sob a proteção de Águia da Noite. Mesmo não gostando da presença de Tex na sua festa, Bisonte Negro ordena que a tortura termine, pois ele teme Tex e seus navajos. E ele sabe que ter Tex como inimigo é algo muito perigoso. Passado um momento de tensão, Bisonte Negro agora tem um abacaxi para descascar, pois Tex não ia permitir que Mark fosse torturado outra vez. Mas Blackbird não ia abrir mão do direito de torturar o jovem. Direito esse que lhe foi dado pelo próprio Bisonte Negro. Se sai dessa então, grande chefe. Astuto como uma cascavel, para resolver aquele impasse, Bisonte Negro recorre ao bom e velho duelo de punhais. Tex e Blackbird deveriam lutar e quem vencesse teria direito à vida do jovem. Tex enfrenta Blackbird diante de toda a sua tribo e sem nenhuma dificuldade o vence. E ainda o desonra diante de sua gente, quando corta o seu cabelo para toda a tribo ver. Bisonte Negro declara Tex o vencedor daquele duelo, e com isso ele ordena que a festa recomece. Mas Blackbird não está com vontade nenhuma de festejar, ainda mais depois de ser humilhado por Tex. Ele sabia que Tex tentaria resgatar a outra prisioneira, e quando isso acontecesse, ele iria aproveitar a ocasião para acertar as contas com Tex. Dito e feito, mais tarde, quando Tex tenta resgatar a jovem Annie, Blackbird e Scorpion armam uma armadilha para ele. Mas a armadilha fracassa. Scorpion acaba morto e Blackbird é feito de prisioneiro. E com aquela confusão, Tex tem que sair às pressas da aldeia, pois com o barulho dos tiros disparados, enquanto Tex e Kit enfrentavam os dois bandidos, toda a tribo de Bisonte Negro acabou despertando. E ao despertar, Bisonte Negro percebe que Tex havia roubado a sua futura esposa, matado um de seus convidados e ainda fez o outro de prisioneiro. Ele não ia deixar aquela afronta para lá. Ele tinha que lavar aquela desonra com sangue. Rapidamente ele reúne os seus guerreiros e parte para caçar Tex e seus companheiros. Enquanto era prisioneiro de Tex, Blackbird tinha a esperança de ser liberto por Bisonte Negro e seus guerreiros. Mas Tex conversa com ele e o alerta para ele não contar com isso, pois ele conhecia muito bem Bisonte Negro e coragem não era um de seus atributos. E além do mais, ele não ia arriscar a sua vida e a vida de seus guerreiros por causa de um índio sem valor. E essa doeu Blackbird. E doeu demais, né? E sem muita demora, Bisonte Negro alcança Tex e seus companheiros. Estava na hora de acertar as contas. Logo, Tex e Bisonte Negro começam a trocar tiros. Mas depois de algum tempo, eles resolvem fazer uma trégua para conversarem. O grande chefe diz a Tex que ele está furioso por ele ter roubado a sua futura esposa e que aquela afronta deve ser lavada com sangue. Tex o alerta que não é bom ele ter como inimigo os seus navajos. Percebendo que Tex está caçando Dead Mendic,
e que seu aliado já está com os dias contados e que o fim de Blackbird já é certo, o grande chefe resolveu não se arriscar e então ele faz uma proposta para Tex. Se Tex der algumas armas para ele, ele esquece a afronta que ele sofreu. Querendo poupar forças para enfrentar Deadman Dick e seu bando, Tex aceita a proposta de Bisonte Negro e dá algumas armas para o grande chefe. E ao receber as suas armas, Bisonte Negro reúne seus guerreiros e volta para sua aldeia. Blackbird é abandonado por seu chefe e Tex parte para enfrentar Deadman Dick. E estes foram os atos de Bisonte Negro, que ao ver o seu aliado com os dias contados, não pensou duas vezes em obter algum lucro com o fim daquela aliança. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Que personagem ganancioso, hein? Pena que Tex não colocou um fim à carreira criminosa dele, o que lhe dá a oportunidade de se aliar a outros bandidos no futuro e ser caçado por Tex mais uma vez. Considerações finais, quero pedir a você que é fã de quadrinho e que é fã de Tex Willer e que gostou do vídeo, que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Deixe um comentário falando se você já conhecia esse personagem ou se você já leu essa história. Compartilhe esse vídeo com mais fãs de Tex e dê aquele super like para ajudar o canal a crescer. E para você que assistiu até aqui, a novidade é: aqui nas minhas mãos eu estou segurando a edição número 1 de Tex Gold e vou sorteá-la. E para você concorrer ao sorteio, você tem que se inscrever no canal e deixar um comentário. Eu vou estar lendo os comentários e o comentário mais criativo ganha. Então boa sorte, até o próximo vídeo e valeu!